Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no verso de número 31. Diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. O maior parâmetro de repreensão é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada. Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Uma vez que a pessoa ela não aceita ser corrigida pelo Senhor, ela vai ser condenada com o mundo. Aqui também você vê um componente de juízo, aonde Deus irá condenar aquelas pessoas que não aceitaram a correção do Senhor. Então Paulo carinhosamente ele está dizendo o seguinte: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, ou seja, você está cometendo algo que desagrada a Deus, está fazendo algo que é errado aos olhos do Senhor, está em desobediência. Se você parar para olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, refletir sobre o caminho que você está levando, sobre as atitudes que você está tomando, ao refletir sobre isso e pensar: poxa, Deus não se agrada disso. Se você se julgar a si mesmo, Deus não vai precisar te repreender. Por quê? Porque você já se repreendeu. Você já viu que você não está andando conforme a vontade de Deus. Mas se isso não acontecer, vai vir a repreensão por parte do Senhor. Essa repreensão vai vir de diversas maneiras. Pode vir através de uma canção que busca exaltar a palavra de Deus e corrigir. Pode vir através de uma pregação num culto como esse aqui. O Senhor pode te repreender dessa maneira. E por aí vai. Mas se você se autocondenar, se você se autojulgar, melhor dizendo, não vai precisar, não vai haver necessidade do Senhor te corrigir. E eu quero justamente falar sobre a questão de julgamento, né? Hoje em dia, nós estamos vendo a cada dia mais as pessoas, né, tuitando ou colocando nas suas redes sociais, ou até mesmo no ambiente de trabalho, elas citam muito lá o texto de Mateus 7, daqui a pouco a gente vai explanar o texto de Mateus 7, e está cada dia mais sendo intensificado esse tipo de mensagem, o famoso não julgueis. Não, você não pode julgar. Aí eles isolam a passagem de Mateus 7, que Jesus diz para não julgar, e sobre tudo que você vai opinar, sobre uma prática que é contrária às Escrituras, que você vai abordar e vai dizer: isso não é de Deus, por exemplo, as pessoas logo vão vir apontando para você, te julgando, que você está errado, que você não está agindo como Jesus. Então elas vão dizer para você: não julgue, não julgue. Hoje em dia há muitos pregadores, não é, que amam o mundo, muitas vezes, que amam ser aplaudido pelo mundo. Eles usam muito esse jargão do não julgueis. Eles não pregam mensagens que confrontam, só pregam mensagens muitas vezes que mexe com o emocional da pessoa, que até mesmo faz a pessoa chorar, mas não muda a realidade interior. Quando você olha para a Escritura de Gênesis a Apocalipse, a palavra de repreensão, ela é real, e nós precisamos tratar disso. Primeiro que a Escritura manda você julgar, e nós vamos tratar disso. Em alguns aspectos realmente você não pode julgar, mas em outros aspectos você deve, precisa, chega a ser uma obrigação tua julgar. E nós vamos tratar disso no dia de hoje. Para você ter ideia, no grego, uma palavra muitas vezes ela tem vários significados diferentes, assim como também no hebraico. Às vezes uma palavra tem vários significados, e no grego também.
E existem muitas palavras no grego para julgar, eu separei aqui as principais. Existe a palavra no grego chamado anacrino. Anacrino está ligado a você julgar no sentido de questionar, examinar e avaliar. O próprio Jesus disse isso. Vocês não estão examinando as Escrituras, precisam examinar as Escrituras. Porque vocês cuidam de ver nelas o poder de Deus, então vocês têm que examinar. O próprio Jesus mostrou que a gente precisa examinar. Jesus mostrou também que a gente precisa questionar. Jesus questionava muito. Ele fazia muitas perguntas, ele questionava bastante. E Jesus também, ele avaliava certos comportamentos, ao tal ponto que para alguns tipos de comportamento, Jesus chamava de hipócrita. Ao tal ponto que lá em Mateus 23, ele critica, o comportamento de muitos fariseus, que por fora, exteriormente, pareciam ser espirituais, mas por dentro eram malignos. Andavam totalmente de forma contrária àquilo que eles pregavam, ao tal ponto que Jesus dizia: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E o anacrino a gente vê claramente lá em Mateus capítulo 7, verso 15, eu vou dizer para você aqui, quando Jesus fala dos falsos profetas, e Jesus diz que a gente deve conhecer eles pelos frutos. Então, só de você olhar para o fruto de uma pessoa que se diz irmão ou cristão, ou que se diz um ministro, você precisa avaliar realmente se aquela pessoa ela é frutífera ou não. Se aquela pessoa dá bons frutos na presença de Deus ou não. Você precisa ter esse senso de questionamento e julgamento, para que a cada dia mais você seja livre. Porque Jesus, o propósito de Jesus não é aprisionar ninguém. Muito pelo contrário, é libertar pelo conhecimento da verdade. Muitos falsos mestres também, eles usam muito o jargão de não julgueis, justamente para as pessoas não questionarem, não examinarem muitas vezes as falsas práticas que eles cometem muitas vezes nos seus cultos. Então dizem: ninguém pode me julgar, o que eu estou fazendo aqui é de Deus, e por aí vai. A primeira palavra que a gente disse aqui é o anacrino. O que é o anacrino? Questionar, examinar e avaliar. A segunda palavra aqui do grego para julgar é o diacrino. O que é o diacrino? Fazer distinção, considerar ou fazer-se superior a outras pessoas. Tem gente que julga o outro semelhante, mas julga o outro semelhante não no sentido de ajudar, no sentido de se achar superior ou melhor que aquela pessoa. Que é uma coisa que pode fazer com que a vaidade entre no teu coração e você se ache melhor do que os outros. Por exemplo, a pessoa tira uma semana e ela passa a fazer ali momentos de oração com Deus, passa a orar seguidamente 1 hora, 2 horas por dia. Ela começa a ler bastante a Escritura, a ter um certo tipo de conhecimento da Escritura. Aí ela começa: eu sou uma pessoa que leio muito a Bíblia. Eu sou uma pessoa que, jejuo bastante. Eu sou uma pessoa que caio dentro na oração. Ela muitas vezes, por ver outro irmãozinho que às vezes não busca aparentar muito, não arrota muito essa questão espiritual em público, ela diz: poxa, aquela pessoa ali parece que nem busca, parece que é fria, parece que de fato não é fervorosa na presença de Deus. Ela, sem conhecer o interior da pessoa, ela faz um diacrino, ou seja, um julgamento no sentido de se achar superior a outras pessoas. Eu me lembro, quando era mais moço, subia no monte, e aí, meu irmão, tinha gente que subia no monte também, e aí lá tem de tudo. E aí, tinha pessoas que desciam, meu irmão, parecia que chupou limão, Chupou limão, parecia até que era um general do exército. A pessoa descia com a cara feia, mal te cumprimentava, com o nariz todo em pé lá para cima,
Tipo, olha, eu subi o monte. Tinha uns que desciam até com cabana, ficava lá 3 dias, 3 noites lá no monte. Mas descia, em vez de descer mais humilde, mais simples, não, soberbo, né? E eu já contei essa história aqui para você, vou contar de novo. Uma vez, eu tinha um pastor meu, que ele gostava muito de fazer propósito e subir no monte, né? Gostava muito de subir em monte. E uma vez ele fez um propósito de subir o monte, o Pico da Pedra Branca, é o pico mais alto do Rio de Janeiro. Nós vamos lá, ele falava para a igreja, nós vamos fazer esse propósito, nós vamos orar pela tua vida, Deus vai te curar, Deus vai operar milagres e tal. Eu, né, era novinho na fé ali. Quando a gente é novo na fé e tem pouco conhecimento, a gente de alguma forma acaba aceitando tudo. Mas de algum momento você vai se aprofundando na mensagem de Jesus e aí você passa a não aceitar tudo. Você passa a se tornar mais questionador, examina mais, avalia mais. E aí eu fui, achando que estava todo espiritual. Aí, no dia que a gente subiu, né, para o monte, meu irmão, choveu muito nesse dia. Eu escutei o pastor falando assim, poxa, se eu soubesse que ia chover tanto assim, eu nem fazia esse propósito com Deus. E amados, e estava perigoso, estava muito perigoso nesse dia, né? Tinha um momento que a gente teve que atravessar, parecia até o Vale da Sombra da Morte, um negócio estreitinho mesmo. Que doideira, que loucura. Demoramos para subir nesse monte, nesse pico, umas 3 horas, né? E ó, ventando, muito raio, chuva para tudo quanto é lado. E o propósito era comer pão para os Vita de 3 em 3 horas e beber água. Esse era o propósito. Aí eu, poxa, nesse propósito, achando que estava, né, espiritual, né? Quando acabou os 3 dias eu desci, mas meu irmão, já desci achando que era o Superman da história. Eu já desci, meu irmão, eu sou espiritual, eu sou espiritual, eu sou espiritual. Cheguei na igreja, eu era diácono na época, com o nariz em pé. Agora eu tô com o poder de Deus aqui, fiquei 3 montes lá, fiz muitos sacrifícios. E aí chegou o momento que o pastor na época chamou todo mundo para fazer a oração lá na frente. E aí começou a fazer a oração, traduzindo, Deus não curou ninguém, não aconteceu nada ali naquele momento, nada no sentido físico de curar alguém fisicamente, nada. Eu fiquei mais vaidoso, a soberba entrou no meu coração naquele momento, e a falta de humildade entrou também. Então, às vezes, se a gente não souber lidar com essas coisas, a gente acaba ficando soberbo, e a gente vai julgar o outro semelhante, né? Poxa, aquele irmãozinho não aceitou subir no monte, e aquele ali não é muito espiritual, não. Eu sou mais espiritual porque fui com um pastor, fiquei 3 dias e 3 noites. Então isso é o diacrino, é julgar no sentido de se achar superior a uma pessoa. Um exemplo claro disso está na parábola de Lucas, no capítulo 18. 2 homens subiram para orar no templo. Um era fariseu, e o outro era publicano. Uma era uma figura religiosa, que era o fariseu, e o outro era o publicano, uma figura não religiosa. Muito pelo contrário, uma figura espúria naquele tempo. O fariseu começou a oração dele, né? E ele começou se elogiando. Graças te dou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E só elogio. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu jejuo tantas vezes na semana. E aí logo após ele terminar a oração, ele aponta e fala assim, eu não sou como aquele publicano. Diacrino é um julgamento no sentido de se achar superior do que alguém. E aí o publicano, ao orar, nem queria olhar para o céu, ele batia no peito, humildemente, não é, rasgou o coração diante de Deus, a oração curtíssima. Ele diz, misericórdia de mim, Senhor, porque sou um pecador. Poucas palavras com sinceridade vale mais do que muitas palavras com hipocrisia. E o que foi justificado foi aquele que com pequenas palavras, poucas palavras, foi sincero. E não aquele que com muitas palavras foi hipócrita e julgador do seu irmão. Julgar no sentido não de ajudar o publicano. Está orando aí, poxa, eu vou orar junto com você, publicano, vamos lá. Né? E ao publicano orar no sentido de arrependimento, o fariseu era para estar ali, estou contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força. Não, mas tem gente que pratica o julgamento no sentido de se achar
superior a uma pessoa. E existe o julgamento que, acima de tudo, pertence a Deus, que é o crino. Que julgamento é esse? É o julgamento no sentido de condenar, decidir e determinar. Um exemplo disso está lá em Lucas 23, no Dimas, né, o ladrão arrependido da cruz. Quando o ladrão arrependido da cruz diz para Jesus assim, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus determinou ali, olha, você vai estar comigo no paraíso. Eu estou te dizendo hoje, nesse momento, vai chegar um momento que tu vai estar comigo no paraíso. Esse julgamento, o julgamento no sentido de decidir o destino eterno de uma pessoa. Esse destino eterno não cabe a nós fazer. Então, já que você entendeu que existem 3 diferenças para a questão de julgar, fica mais fácil então você entender o que você pode julgar e o que você não pode julgar. E o que está acontecendo aqui nesse contexto de Coríntio? Vamos acompanhar comigo aqui? Leia comigo, aí mesmo em Coríntios 11, o verso de número 17. Disto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Qual é o propósito da gente se reunir aqui, irmãos? Para melhor, ser edificados na palavra de Deus, né? Ser levados para mais próximos de Cristo, ser atraído para mais perto de Cristo. Mas não era o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Eles estavam se ajuntando para pior. E olha só o que vai acontecer aqui no verso 18. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja dissensões, ou heresias, né? Para os que são sinceros se manifestem entre vós. Em Araruama aconteceu um escândalo. Uma semana atrás, um membro de uma igreja, né, subiu no púlpito, e ele pegou o microfone e ele começou a falar, olha, o pastor está se relacionando com a minha esposa, o pastor está tendo relações sexuais com a minha esposa, e o membro disse, olha, eu tenho aqui provas, eu estou aqui com provas que isso aconteceu e tal, e tal, tal, tal. Essa atitude desse membro da igreja, para muitas pessoas pode ser uma atitude errada, não, ele não poderia ter feito isso de maneira nenhuma. Mas se você for olhar aos olhos da Escritura, não aos olhos da emoção dos homens, essa atitude de denunciar se isso realmente aconteceu, porque a igreja soltou uma nota lá dizendo que não, que as denúncias são infundadas e tal, né? Se realmente isso aconteceu, essa atitude desse membro está corretíssima diante da Escritura Sagrada. Talvez você está dizendo assim, pastor, está errado fazer isso. Então João Batista também estava errado. Por quê? João Batista, quando Herodes estava passando, João Batista apontou para Herodes e disse, seu adúltero, você está cometendo adultério. Você está se relacionando com a mulher do seu irmão, com a cunhada. João Batista, ele apontou e denunciou o pecado. Lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa também, numa igreja brasileira lá nos Estados Unidos. O membro pegou o microfone da mão do pastor, e esse foi até mais comovente, né? Porque o membro começou a chorar, dizendo, poxa, olha, eu me batizei nessa igreja, o pastor me batizou aqui e tal, né? E ele está se relacionando com a minha esposa e por aí vai. É muito triste uma situação como essa. E por que é necessário se manifestar e denunciar esse tipo de prática? Porque se ninguém denunciar, o ministro ele vai continuar fazendo aquilo ali nos escondidos, ele vai continuar fazendo. Agora, ao expor isso para a congregação, e se a liderança da congregação, se realmente aconteceu e for sério, esse ministro ele tem que ser afastado, né, do exercício ali. Como foi lá na igreja lá que está no Brasil, lá nos Estados Unidos. O pastor, que era presidente, ele foi afastado
porque realmente tem que dar o exemplo nesse sentido aí. Então, se ninguém se levantar, se ninguém denunciar o pecado, vai continuar do mesmo jeito. Eu já digo aqui para toda a congregação, se vocês verem alguma conduta minha que não seja cristã, se você me ama de verdade, você vai chegar comigo e vai falar, meu irmão. Você vai dizer, ó, pastor, isso e aquilo. Se você ama a minha vida, se você não ama a minha vida, você vai deixar rolar e por aí vai. Pode me julgar à vontade, pode julgar meus frutos, pode julgar minha conduta, pode julgar, deve se julgar. Essa história, não julguei, mentira, tem que julgar mesmo. Ao tal ponto que, lá em Hebreus, o apóstolo Paulo fala, vocês têm que olhar para os pastores e examinar a vida que eles conduzem, que eles levam. Olhai, se manda obedecer os pastores, você não pode obedecer cegamente, mas você tem que ver a conduta. Então, meu irmão, uma situação dessa aí, meu amigo, eu nunca mais chego aqui no púlpito para pregar. Acontecer isso comigo, na postura que eu estou, se eu faço um negócio desse, eu nunca mais prego, abro a boca para sequer pregar e dizer, mas pastor, Deus não perdoa. Perdoa, mas de grandes poderes vem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Para você ter ideia, no Antigo Testamento, um adultério era tido como caso de morte. Então não é qualquer coisa. Então imagina, adulterei, traí minha mulher, casado, traí minha mulher. Como que depois eu vou ter cara para pregar sobre casamento, amados? Não tem como, queridos. Não tem como, eu vou chegar aqui, irmãos, tem que ser fiel, irmãos. A Bíblia diz para não adulterar. Isso é eu. Muita gente vai discordar de mim. Isso é eu, tá, amados? É o meu pensamento. Se você não concorda com isso, amém. É o meu pensamento. Tá? E pensar assim me ajuda a cada dia mais me policiar e manter meu casamento limpo na presença do Senhor. Então, essa atitude, postura de denunciar o pecado, né, não está errada não, muito pelo contrário, é uma postura de um verdadeiro cristão e honesto. Se isso nessa congregação, se isso realmente foi verdade, se isso aconteceu, o membro está coberto de razão. Ele não pode ser tratado como diabo, ele não pode ser tratado como Belzebu, como rebelde, como isso, aquilo, outro, não. Ele tem que ser tratado como um homem de Deus que teve a coragem de subir e denunciar o pecado. Ele foi um profeta ali para a igreja do Senhor, né? Então, vamos dando continuidade aí, agora vamos lá para o texto áureo. O texto áureo do não julgueis. Acompanha comigo aí, irmão, o texto áureo do não julgueis. Mateus, no capítulo 7. Pastor, mas diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Eu não falei que eu deixarei de ser cristão se eu me arrepender. Continuarei sendo cristão, mas não mais abrirei a boca para pregar, para liderar nada. É isso que eu quero dizer para você. Não que eu vou deixar de ser cristão. Deus vai me perdoar? Claro, a misericórdia de Deus é infinita, como a gente sempre tem dito aqui. Mas eu não prego mais, pronto. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? O que ele está querendo dizer? Justamente o que eu acabei de falar. Você aí que está pregando para não adulterar e fica cometendo adultério. Por exemplo, um endocrinologista que trabalha com pessoas que têm problema com obesidade. Combina, por exemplo, um endocrinologista obeso, combina com a profissão? Um endocrinologista gordo, obeso, combina? Não combina. Por exemplo, uma pessoa que lidera o Alcoólatras Anônimos, se ela continua ainda viciada no álcool, como que ela vai lidar com pessoas que têm problema de vício com o álcool? Uma pessoa que está saindo do cigarro, do fumo, como que uma pessoa que quer ajudar alguém a sair do cigarro, do fumo, fica fumando, está viciado no cigarro e vai querer ajudar alguém que está fumando? Não tem como, não combina.
É isso que Jesus está querendo dizer. Por que tu que reparas no olho do teu irmão, você não vê que tem uma trave no teu olho? Qual é o princípio aqui do capítulo 7? Você se autoexaminar. Para você ajudar uma pessoa, você precisa estar bem. Senão não tem como. Não é? Imagina um psicólogo depressivo. Como é que um psicólogo em depressão vai ajudar uma pessoa que está em depressão? Não tem como. Então, esse também é o princípio de a gente primeiro olhar para a nossa vida. Porque o ser humano, a depravação, vai sempre buscar levar o seguinte: a pessoa olhar mais para a vida do outro do que para si mesmo. Olhar mais para os defeitos do seu próximo do que para os seus próprios defeitos. Então Jesus está dizendo, olha, você que está reparando no argueiro que está no olho do teu irmão, não vê que tem uma trave no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu. Jesus não está dizendo que você não tem que ajudar teu irmão a tirar o argueiro. Jesus está dizendo, se cuida primeiro. Cuida da tua vida primeiro, para que você tenha capacidade de cuidar de uma outra pessoa. Romanos capítulo 2. Esse texto fica bem claro quando você lê Romanos capítulo 2. Não tem como, não combina. Por isso que Jesus chamou muitos de hipócrita. Eles mandavam as pessoas fazerem as coisas, mas eles mesmos não faziam. Por isso que uma frase te diz que o líder diz, o chefe diz vai, o líder diz vamos. O que Cristo oferece é o que Ele é. Então, isso é muito importante, irmãos. Vamos em Romanos, no capítulo 2, acompanhe comigo aí, por gentileza. Romanos, capítulo 2, no verso 21. Tu, pois, que ensina a outro, por que tu não ensina a ti mesmo? Romanos 2, 21. Tu que pregas que não deve furtar, mas furta. Tu que dizes que não se deve adulterar, mas adultera. Vê se o que eu falei não está batendo com a Escritura Sagrada. Tu que abomina os ídolos, mas está cometendo sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a lei pela transgressão. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por causa de quem? Por causa de vós. O que ele está querendo dizer? Se uma pessoa, ela não dá bom testemunho, se um cristão ele não dá um bom testemunho, se ele não dá o mínimo necessário do cristianismo que Cristo oferece para ele, o nome de Deus vai ser blasfemado na boca do ímpio. Porque o ímpio, meu irmão, se tem uma coisa que o ímpio gosta, é de examinar, né? Ele vai sempre dizer assim, olha lá, está vendo ali? Diz que é cristão, mas olha lá. Ó. E ele chega até a dizer o seguinte, para que ser cristão, para que ser crente desse jeito aí, ó. Deve todo mundo, compra, não paga, né? Deve a Deus e o mundo, não é honesto nos negócios, trai, faz isso, faz um monte de coisa e diz que é crente. O ímpio vai sempre julgar, ou seja, o nome de Deus vai ser blasfemado na boca do ímpio por causa de um mau testemunho. Por isso que diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão está ligado a dar um bom testemunho também. Porque se eu não tenho uma conduta que condiz com o mínimo necessário que Jesus propõe para mim, as pessoas vão me julgar, vão dizer, aquilo ali não é cristão coisa nenhuma. É claro que tem pessoas que fazem um julgamento errado sobre você, isso é lógico, mas tem pessoas que às vezes julgam e falam o certo mesmo, né? Então isso é muito necessário, querido, você entender isso. A gente deve julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, porque aliás, quando chegar as últimas coisas, os últimos dias, seremos julgados por Deus.
Acompanha comigo em 1 Coríntios capítulo 5, no verso de número 12. Vamos ler o versículo 11 para você entender o que Paulo quer dizer. Quando você pega no capítulo 5, nós até pregamos sobre o rapaz que Paulo mandou entregar para Satanás, você lembra dessa pregação? O camarada estava tendo relação sexual com a madrasta, com a mulher do pai, não estava se arrependendo, estava no meio da igreja e ninguém estava fazendo nada. Paulo chega, fala assim para a igreja, ó, entrega esse rapaz a Satanás. Aí você já entendeu o que eu quis dizer. Você que está me assistindo ainda, tem uma mensagem explicando só esse texto. Você vai aqui no YouTube e você vai encontrar. Vamos lá aí no versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se ser irmão, dizendo ser irmão, foi o que, amados? Ele diz que é irmão, não está falando de uma pessoa lá do teu trabalho que não serve a Cristo. Está dizendo de alguém que se diz irmão. For devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, diz que é irmão e está lá, beberrão. Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque naquele tempo, esse negócio de comer com uma pessoa era muito sério. Você lembra quando Jesus foi criticado, que ele comeu com os pecadores, lembra? Pô, Jesus está comendo com os pecadores, mas é claro, ele comer com alguém era sinal de fazer aliança. Você me viu sentado comendo com alguém naquele tempo? Era como se eu estivesse fazendo uma aliança com aquela pessoa. Eles tinham isso naquela cultura. Por isso que Paulo está dizendo, olha, nem coma com essa gente. Ele está falando o quê? Para não comer com o ímpio? Não. Ele está falando para não sentar a comer com um irmão, que se diz irmão, e aí tem os pecados aí, beberrão, idólatra, maldizente, ou seja, alguém que não se arrepende dos pecados. Por que ele manda, de alguma forma, se afastar dessas pessoas? Porque como essas pessoas não se arrependem, nada do que você for falar do evangelho para ela vai funcionar. Então, se ela ficar, muitas vezes, jogada de lado, por não se arrepender do pecado, pode ser que ela reflita, caramba, eu que estou afastado de Deus, não foi aquelas pessoas que se afastaram de mim, eu que me afastei delas pela minha má conduta. Então, o texto aqui diz o seguinte, se alguém que for irmão, dizendo-se ser irmão, porque a partir do momento que se diz cristão, se diz irmão, tem que buscar andar conforme os preceitos de Jesus e dos apóstolos. E aí olha o que diz no versículo 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? São de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E aí continua o seguinte. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juiz perante os injustos, e não perante os santos? Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, primeiro vocês resolvam o problema entre vocês. Paulo está obedecendo Jesus, quando Jesus disse lá em Mateus 18, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá direto com ele e fala, né? Porque se o teu irmão se arrepender, tu vai ganhar ele. Não sabeis vós que os santos hão de julgar quem? O mundo. Não julgueis. Olha, os santos vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, então você aí, que tenta a cada dia mais viver a tua vida se santificando na presença de Deus, você que tenta a cada dia mais busca se santificar, porque você sabe que sem santificação ninguém verá o Senhor, você que busca a cada dia mais obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza que o teu galardão é certo. Teu galardão vai ser tão certo que Deus ainda vai te botar para julgar. Porque muitos vão botar como desculpa, mas a minha carne foi fraca, eu não resisti. Aí ele vai pegar você como exemplo aqui, esse daqui, passou pela mesma situação que você e perseverou até o final. Mas eu não perseverei porque eu não consegui, e tal. Ele vai pegar uma pessoa que conseguiu perseverar até o fim e vai julgar. Olha aí, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Meu irmão, tu vai julgar o mundo, Deus vai te colocar como juiz em determinada circunstância, quando estiver no reino celestial.
Vocês não conseguem julgar as coisas mínimas? E qual é o contexto disso tudo aqui? Era um pecado que um rapaz estava cometendo, tendo relações sexuais com a madrasta. Vocês não estão nem conseguindo julgar a situação dessa aí? Pelo amor de Deus, né? É como se Paulo estivesse falando dessa maneira. Não sabeis, versículo 3, não sabeis vós que não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem a esta vida. Até os anjos, meu amigo. Até os anjos. Por que a gente vai julgar os anjos? Porque os anjos pecaram no corpo celestial. Os anjos se rebelaram contra Deus num ambiente totalmente diferente desse ambiente que nós vivemos aqui, um ambiente totalmente da terra, um ambiente caído, depravado. Jesus disse, o mundo jaz aonde? Está morto no maligno. Então, se você conseguiu vencer nesse mundo aqui, Deus vai te colocar para julgar aqueles que não conseguiram vencer, mesmo estando num ambiente totalmente favorável. Então, em alguns aspectos você deve julgar, em outros aspectos não. Você não pode julgar no sentido de decidir o destino eterno de alguém, mas você pode julgar para ajudar uma pessoa, ajudar um irmão teu. Paulo disse para julgar aquele irmãozinho que estava cometendo aquele incesto, né? Julguem ele, que negócio é esse? Ele está cometendo isso e ninguém faz nada. Tirem ele da congregação, ele não se arrependeu, não quer nada com Deus. Você conseguiu compreender? Então, para a gente fechar, finalizar, vamos aqui no livro de Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vamos terminar aí. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Cada detalhe da nossa vida é escrito diante de Deus, amados. Cada detalhe, cada passo que você faz, tudo fica descrito diante de Deus. Segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas. Quem é que vai participar desse julgamento? Os salvos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé. Julgamento faz parte da nossa vida, querido. Você é julgado quando vem ao mundo, pelos seus pais, e quando você cresce, você também será julgado. Você vai ter que julgar também, vai exercer papel de juiz na tua casa, vai ter que julgar as ações dos seus filhos, vai ter que discernir, filho, isso não é bom para você. Quantos filhos rebeldes não ouvem seus pais? Tem uma colega minha de trabalho, amados, que ela era viciada em cocaína, viciada mesmo, e crack também. Ela dizia que chegava dias que saía de casa e ficava 3 dias na rua. Chegava um momento que ela ficava na rua. O vício era terrível. E ela contava contando, né, que às vezes ela chegava em casa e via a mãe dela de joelho orando pela vida dela. Ela contando a história. E a mãe dela sempre dizia: minha filha, não faz isso, julgando, né, as ações.
O julgamento faz parte, irmãos. E o julgamento tem que ser principalmente de acordo com a palavra de Deus. Se você ama teu filho, você vai exercer o papel de juiz sobre a vida dele. Se você não mostrar para ele o caminho, será muito difícil. Julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, querido. Então que venhamos pedir: Senhor, santifica-me. Santifica-me, Senhor, santifica-me. Santifica-me na tua verdade. Tua palavra é a verdade, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, Jesus. Purifica o meu coração. Me ajude a vencer o pecado. Me ajude a vencer, Jesus. Me ajude a vencer. Quero me apegar a ti. Quero me apegar a ti e me esquecer das coisas que para trás ficam. E me esquecer das coisas que para trás ficam. Quero prosseguir, olhando para ti e vigiar pra não cair, e orar pra não cair. Santifica-me na tua verdade, tua palavra é a verdade. Santifica-me na tua verdade, tua palavra é a verdade. Apegar a ti, eu quero, Senhor Jesus, quero me apegar a ti. Se apega e me esquecer das coisas que para trás ficam, e me esquecer das coisas que para trás ficam. Quero prosseguir, olhando para ti e vigiar pra não cair, e orar pra não cair. Santifica-me na tua verdade, tua palavra é a verdade.
santifica-me na tua verdade, sua palavra é a verdade. Mais uma vez, santifica. Lâmpada para os meus lâmpada para os meus pés, luz, muita luz, muita luz, muita luz para o meu caminho, muita luz para o meu caminho, muita luz. Oh, maravilha. Oh, maravilha de Deus. Tão bom sentir abraços, restauração, Senhor. Nunca perca o temor de Deus, irmãos. O temor de Deus é tudo, é sabedoria. Começa aí, amados. Nunca faça planos para prejudicar ninguém. Nunca. Nunca faça planos para prejudicar ninguém. Oh, santifica-me, Senhor. Que a graça do nosso único, suficiente Salvador e o amor de Deus Pai seja com você, querido, seja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre nós e nos dê paz. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz de Jesus. Excelente semana para todos.